Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula JET. Você já pode pegar aí o seu livro, abrir o seu manual, se você tem a versão digital. Vamos acompanhar junto conosco essa ministração. E hoje eu quero trazer um tema muito importante, muito interessante, mas que muitas vezes é negligenciado pelos cristãos. E eu falo também da minha vida, que é a comunhão. Hoje eu quero falar sobre o milagre da comunhão. Nós estamos vendo ao longo desse capítulo, muitas pessoas que tiveram um encontro com Jesus e receberam milagres. E hoje nós queremos falar especificamente da comunhão. O que ela pode fazer pela nossa caminhada cristã e que milagre nós podemos experimentar no nosso dia a dia por viver essa comunhão com Deus e uns com os outros. Então, se você deseja aprender mais sobre esse tema, fica com a gente até o final, já dá o seu joinha aí nesse vídeo, encaminha para alguém que precisa ouvir essa ministração, porque eu sei que dessa forma essa pessoa será abençoada e você assim se torna um missionário digital. Então, vamos lá para a nossa ministração da palavra? Eu quero começar lendo com você o nosso texto bíblico, que está lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 10. Nesse texto, nós vamos aprender sobre um princípio espiritual que se chama koinonia. Talvez você ainda não tenha escutado essa palavra, mas eu quero explicar um pouquinho para você o que ela significa. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus: quando entrardes na cidade, saí-vos ao encontro de um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei os preparativos. Olha só que interessante. Jesus estava aqui se preparando para comemorar a Páscoa com os seus discípulos. E ele podia muito bem ter puxado ali uma mesinha, sentado no chão e comemorado onde eles estavam. Mas Jesus estava nos ensinando aqui sobre o poder da comunhão. A comunhão que nós temos com Jesus, ela é diferente, ela é justamente esse termo que nós chamamos de koinonia. É uma comunhão ampla. Quando nós pensamos humanamente em comunhão, nós lembramos logo de comer juntos, mas ela não é só isso, é o compartilhar. Compartilhar não só do alimento, mas da vida, dos ensinamentos. E é esse tipo de comunhão que Jesus deseja ter conosco e também deseja que nós tenhamos com os nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes temos amigos para bons momentos, mas poucos amigos que estão conosco. Mas será que somos esses amigos que são dispostos a estar também nos momentos de dificuldade? Hoje nós vamos aprender a estabelecer entre nós com Jesus e nós com os outros essa koinonia, a verdadeira comunhão, que é um dom do Espírito e que vem sobre nós quando estamos próximos de Jesus. Hoje o milagre fala sobre comunhão, fala sobre preparar um lugar para estar com Jesus, para se assentar, para celebrar. Às vezes nós subestimamos isso e o apóstolo Marcos ele tem uma frase que ele sempre fala que tudo aquilo que nós celebramos é perpetuado. Então que seja assim nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, quem tem comunhão com Jesus ouve a voz de Deus. Às vezes você está aí pensando, poxa, eu não ouço a voz de Deus, por que será que eu não ouço? Porque precisamos estar em comunhão com o seu Filho, precisamos estar em comunhão com Jesus, trazer Ele para a realidade das nossas vidas, das nossas casas, tratá-lo como a pessoa que Ele é, o dono de tudo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Sabe, com que tipo de cuidado você tem tratado a presença de Jesus? Às vezes precisamos dar prioridade para Ele, para o tempo que temos com Ele e dessa forma nós seremos edificados e teremos assim aquele dom de ouvir a voz de Deus. A comunhão com Jesus também envolve às vezes confessar. Você já ouviu isso, que o amigo de verdade é aquele que fala o que a gente precisa e não só o que a gente quer? Isso não se trata de ser grosseiro, né? Mas de estar à disposição, às vezes de dizer algo que não seja tão agradável, mas necessário para o outro crescer.
E a verdade é que na nossa comunhão com Deus também é assim. Nós precisamos estar dispostos a deixar que Ele interfira na nossa vida. Confessar os nossos pecados, os nossos erros, por menores que sejam. Às vezes no nosso dia a dia passamos por situações corriqueiras, simples. Sabe aquele jeitinho brasileiro que você acaba soltando uma mentirinha? Nessa hora é hora de confessar os pecados a Jesus. Nós precisamos nos expor a Ele, nos expor à sua intimidade. Nós dizemos que os verdadeiros amigos são aqueles que nos conhecem em todas as nossas fases. E da mesma forma é com Jesus. Ele precisa estar conosco desde a nossa fase boa, ruim, no tempo da dificuldade, no tempo da bonança, para que possamos desfrutar da verdadeira comunhão com Ele. No nosso segundo lugar, quem tem comunhão com Jesus tem amigos, parceiros do reino de Deus. A verdade é que Jesus traz para perto de nós pessoas que estão ali vivendo as mesmas dificuldades, vivendo as mesmas lutas que nós, pessoas que também amam o reino de Deus. E nós precisamos estar conectados com Ele para nos relacionar com essas pessoas. Isso aconteceu com Davi. Olha só, lá em 1 Samuel 23:18, diz assim: e ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Ores e Jonatas voltou para a sua casa. Deus coloca perto de nós amigos que nos levam para mais perto dele. E pessoas que às vezes são um acalento para a nossa alma. Você já passou por momentos de extrema dificuldade, mas que pelo fato de ter pessoas próximas a você que estavam te ajudando, se preocupando, ou então às vezes oferecendo só um bolinho com café, isso já trouxe para você, para a sua alma, uma paz, uma tranquilidade. E essas pessoas, elas são presentes de Deus para nós. É aí que devemos desfrutar a verdadeira koinonia. Só precisamos tomar muito cuidado, porque nós, seres humanos, somos muito aptos para receber e às vezes temos certas dificuldades de dar. Então, seja para com o outro aquele amigo que você deseja ter. Demonstre comunhão, amor, compartilhamento da forma que você deseja receber. Muitas vezes, no nosso momento de dificuldade, a gente busca alguém que nos ligue, que esteja preocupado conosco. Mas quantas vezes somos na vida do outro essa pessoa? Que Deus possa trazer para as nossas vidas, para a nossa convivência, amigos e parceiros do reino de Deus. Pessoas que vão nos encorajar a estar mais próximos de Deus, mas que Ele possa também nos tornar esses amigos. Pessoas que estão dispostas a se doar, a abençoar, a servir. Porque no reino de Deus é assim, maior é o que serve. Tem uma coisa sobre Jesus que você vai aprender nesse terceiro ponto que talvez você não tenha observado. Mas Jesus amava estar rodeado pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Ele amava sentar à mesa e compartilhar com ele. E o discipulado dele muitas vezes acontecia mais nessa vivência, nessa observação dos seus discípulos do que com palavras. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes nós vamos impactar muito mais as pessoas ao nosso redor pelo que vivemos do que pelo que falamos. E é assim com os nossos amigos. Então, o nosso terceiro ponto fala sobre isso. Quem tem comunhão com Jesus, senta na mesa e ceia com ele. Olha só o que diz lá em Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Foi assim que a igreja cresceu na face da terra. Quando Jesus ascendeu aos céus, os irmãos eles foram se juntando e eles comiam juntos, eles viviam a verdadeira koinonia, eles abençoavam uns aos outros, eles cuidavam dos órfãos, da viúva. E assim é o reino de Deus, é nos dispor, é abençoar, é servir aqueles que precisam. Então hoje eu quero te deixar essa instrução nessa ministração. Sirva as pessoas, os de perto, os de longe, mas principalmente os de perto, né? Às vezes temos mais dificuldade de servir os de perto, porque o próprio Deus é quem cuida de nós. É Ele quem nos garante a colheita dessas semeaduras. E essa mesa que sentamos hoje, nós precisamos entender de que forma temos nos conectado às pessoas ao nosso redor. Será que a mesa da sua casa tem sido uma mesa de bênção? Tem sido uma mesa de restauração, de cura?
às vezes de confronto também, mas de cuidado de Deus, onde se compartilha a palavra de Deus, ou quando você está com seus amigos, só saem reclamações, murmurações, piadas de mau gosto. Precisamos observar porque a mesa que construímos hoje, ela é um espelho do nosso relacionamento com Deus. Um dia estaremos com Deus assentados à mesa do nosso banquete celestial, encontraremos com o nosso noivo e ali poderemos desfrutar da comunhão genuína. Mas enquanto isso, aqui na terra, vamos treinando uns com os outros essa realidade que viveremos nos céus. Por isso que hoje, você pode olhar aí no seu manual, nós temos uma atividade para você. Olha só, prepare um jantar, almoço, lanche para celebrar a prosperidade e a provisão que o Senhor entregou à sua família. Prepare uma mesa com a melhor louça que tiver, nobre, com um alimento especial que toda família gosta de comer. E ao sentar-se à mesa com seus familiares, agradeça ao Senhor pela alegria de compartilhar o pão em família. Signifique isso, pois hoje é raro uma família que senta à mesa juntos para celebrar a Deus. Às vezes nós sentamos apenas para comemorar aniversários, nós sentamos apenas para comemorar a nós mesmos. Mas eu quero falar para você hoje, sente-se para comemorar a provisão de Deus, a bênção de Deus sobre vocês. Convide Jesus para essa mesa. Ontem eu tive a oportunidade de colocar em prática essa atividade, foi maravilhoso. Meu pai esteve uns dias enfermo. E ontem nós celebramos o milagre que Deus nos entregou, que ele estava com saúde ali e fiz uma mesa bem bonita, preparei um lanche com aquilo que eu tinha, não precisa ser nada caro, pode ser algo que você tem condições de fazer, mas faça o seu melhor, porque um dia o próprio Deus preparará uma mesa para nós e nós vamos nos assentar com ele na verdadeira coinonia. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem eu te espero para mais uma ministração do nosso Manual de Célula IGED. E que seja uma semana de muita comunhão com Deus e uns com os outros. Amém? Tchau! Deus te abençoe.